pessoal do Godot, voltei e eu tô aqui muito bem acompanhada. Tô com 3 artistas incríveis aqui, atores, humoristas, autores. Com vocês, essa galera incrível aqui, ó. E aí, galera do Godot? E aí? Fala pessoal, eu sou a Luana Jordão e hoje eu estou aqui com... O Leandro Soares. André Dale. E George Salma. Eba, tô animada. Vamos conversar hoje sobre o espetáculo A Coisa, que eu assisti na temporada passada e fiquei apaixonada. Falei, gente, eu tenho que conversar com eles sobre esse espetáculo porque foi incrível, foi divertidíssimo. E aí, galera? Como é que tá sendo essa nova temporada? Vocês vão agora estrear no teatro... A gente já tá no Teatro Glaucio Gil toda quarta-feira, às 8 da noite. E a gente também tá rodando o estado do Rio no circuito Sesc Pulsar. Ai, que incrível. E aí, gente, o que vocês estão esperando pra essa temporada? Essa é a quarta temporada de vocês? Acho que até mais um pouco, né? A gente fez primeiro no Café Pequeno, aí depois a gente foi pro Teatro Ipanema, aí a gente fez outra no Teatro Ipanema, aí a gente foi pro Tablado, aí agora a gente tá no Glaucio Gil e rodando ao mesmo tempo. Ai, bacana. E fiquei sabendo que vocês escreveram esse espetáculo juntos, né? É, mais do Leandro, né? Fala aí, Lê. Sim. Conta aí. Eu, na verdade, assim, essa peça, ela se baseia em alguns textos que eu tinha escrito no meu tempo de Unirio, de faculdade de teatro, quando eu cursava uma disciplina chamada Escrita Cênica e Dramatúrgica do Século XX, CDS, com uma professora incrível chamada Ângela Materno. Nessa disciplina, eu já conhecia o Beckett, eu já sabia do que se tratava, eu já conhecia mais ou menos o Ionesco, esses autores do século XX pós-guerra, mas nessa disciplina eu tive contato com eles, com os autores, mas também com os encenadores, com as estéticas, né, do teatro no século XX, quando você não tem mais aquele ideal de um herói puro que vai enfrentar o mal e vencer, né? Você tem um herói um pouco fragmentado, perdido, você não pode nem mais chamar de herói, né? Você tem um personagem fragmentado, sem um telos claro, né? Ele não tem mais o cristianismo ou a ideia do romantismo. É um personagem que, em geral, ele está perdido, né? O personagem da dramaturgia do século XX. E aí eu comecei muito provocado por essas ideias. Eu escrevi, na época, o primeiro sketch. Na época era um sketch, hoje a gente, né, tem ele um pouco maior como uma peça de um ato, que é A Coisa. E A Coisa, a gente apresentou, na época era Salão de Humor ou Festival de Sketches, a gente apresentou e ganhou, foi premiado, foi super bem recebido. E junto da Coisa eu escrevi outros 2 textos que não foram nunca feitos, que era o Enigma, faz parte da peça, e a Máscara, que também faz parte da peça. E aí tentei fazer várias vezes, inscrevi em edital, aquela coisa, né? Você e nunca... separou em atos, né? Eu separei em 3 peças curtas, que se chamam A Coisa, o Enigma e a Máscara. Sim. E há entreatos entre elas, conectando as coisas, e solos entre elas, conectando as coisas. E aí a gente queria fazer uma peça juntos. Eu tinha feito uma peça com o André Dale há pouco tempo, no Café Pequeno. E aí, é bom falar a parte prática, né? A gente olhou o borderô e eu falei, André, se fizer uma peça eu, você e George, dá. A gente não vai falir. Vamos chamar o George? Aí ele falou, vambora. E aí a gente pensou no que fazer, o que a gente ia ler. E uma das ideias era o Esperando Godot. Exatamente. Uma das ideias era fazer o Beckett mesmo. E aí eu falei, gente, vocês não querem ler uns textos que eu tenho aqui da época de Unirio guardado? Porque de repente vai dar um esquenta pra gente. A gente vai se divertir, vai até pensar no caminho de fazer uma dramaturgia nova, de repente, não sei, a partir desses textos. Só que Você é fã de Esperando Godot? sou também. Não é a coisa que eu sou mais fã do mundo, mas é uma das coisas que eu sou fã. A coisa que eu sou mais fã é Shakespeare e Comédia dell'arte. Pra mim, isso mora no meu coração. Mas Beckett também tá ali. E aí a gente se juntou lá em casa, acho que numa sexta-noite, um dia bem assim. Todo mundo Bebendo tava... um vinho. Não, até que não. Mas a gente tava assim, os 3, por motivos diversos, tinham mudado a agenda. Os 3 tiveram um buraco de agenda junto. E estavam os 3 também meio assim, pô, esse mercado que as coisas mudam toda hora, não avisa a gente, né? A gente nunca tá preparado. E a gente falou, vamos aproveitar essa brecha e vamos fazer. E a gente leu esses textos. E aí a gente falou, cara, eles riram muito, eles conheciam mais ou menos, né, o que era. Apaixonado. Foi uma gargalhada, uma coisa louca. E a gente falou, então vamos fazer, né? Só que você tinha esses textos como base, eles nem precisavam ser atualizados no sentido de tinha alguma coisa muito antiga, ele nem teve esse problema, porque como é um pouco
aspas, dramaturgia do absurdo, você não tá falando de coisas muito realistas que vão datar. Tipo assim, não tinha nada sobre um celular que ficou ultrapassado, não tinha nada sobre alguma coisa que... Não tinha nada que fosse assim, né? Um fato político, um fato histórico que ficou datado. Ela era muito atemporal. Mas aí a gente começou um trabalho, o Jorge estava acabando um musical, ensaiando um musical em São Paulo, e o André, a gente começou a se encontrar. E a gente não tinha tempo no Café Pequeno pra ensaiar, porque não tinha, era tipo assim, chegou, montou, estreou. Mas a gente tinha acabado de estar junto com uma peça lá. Então a gente fez uma maquete do Café Pequeno, numa página A3, você lembra disso? Claro. Um negócio enorme. Eu trouxe um monte de bonequinho de Lego. E todos os objetos que a gente queria ter, arma, caveira, tudo que a gente usa, copo, tudo que tem em cena, a gente trouxe alguma forma de fazer aquilo. E a gente começou ali a tanto fazer uma estruturação do texto, que o André assina com a autoria, porque a gente colocou, entendeu em que ordem esses textos iam se dar, e como eles iam se conectar, e como eles iam se relacionar, e eles também sofreram alguns upgrades. Não é exatamente o texto que estava lá guardado há anos, a gente foi trabalhando em cima deles. Eu imagino que vocês tenham ido para uma sala de ensaio também e experimentado tudo isso, óbvio, mas também criaram, né, coisas ali. Totalmente. Porque o ator é muito assim, né? Sim, a gente sim, vai sim. no improviso, vai anotando, cara, isso é muito bom, vamos anotar, Sim. vamos... Quando eu vi que era uma criação coletiva, eu falei, isso deve ter funcionado muito dessa forma a também. gente fez junto uma base, principalmente de texto, mas também de direção, para quando o Jorge chegasse, a gente meio que tinha noção de alguma coisa para pôr à prova. Sim. Se não fosse aquilo, seria outra coisa. Mas a gente chegou com uma proposta. A gente tinha algo já para começar a trabalhar concreto, sabe? Sim, sim. E no fim das contas, a nossa ideia era fazer uma peça nossa. Uma peça que fosse simples, que a gente pudesse ter na manga e que a gente pudesse fazer. Como ter uma carreira também. Então acaba que essa trajetória que a gente já fez até aqui e esse Sesc Pulsar que a gente ganhou agora, tudo isso eu acho que contempla essa ideia de que a gente vai trabalhar aqui, a gente vai fazer uma outra coisa ali, mas a gente, quando quiser, a gente tem essa nossa peça, que são 3 cadeiras, uma rotunda e os textos e a gente. Mesmo que vocês estejam muito ligados à televisão, enfim, cinema, vocês sempre vão voltar para esse lugar que é o que tem o nosso coração, né? A gente tem essa possibilidade, acaba que vira uma alternativa de trabalho, vira muitas vezes a primeira alternativa também, né? Porque estamos aqui fazendo essa peça e foi uma bela oportunidade de também a gente se testar, se colocar em risco, estar junto, né? Claro. Porque acaba que nós somos muito amigos, é isso. Esses textos têm 20 anos. A gente conhece esses textos há 20 anos. A gente se conhece há 20 anos. Então, que bela oportunidade de poder estar junto, se conviver, né? Fazendo teatro. Acho que tudo isso é a coisa. Maravilhoso. E uma coisa também é que eu acho que a peça fez a gente se lembrar de uma sensação meio de essência, assim, porque fazer teatro com amigo, além de ser uma delícia, porque coxia boa é um negócio essencial, né? Mas acho que eu me senti muito assim, me lembrando que é assim que é pra fazer. Claro. Que é claro, nem toda peça vai poder ser assim. Mas quando você tá em cena com pessoas que você tem intimidade e tudo mais, assim, tem uma energia que acontece que vai além de uma marcação cênica, sabe? Que você tá no jogo mesmo, assim, você tá em cena realmente se sentindo em risco, mas sabendo que você não vai afundar, porque você tá com pessoas que você confia muito. Então, pra mim, me lembrou de uma sensação de teatro, assim, que eu gostaria de não perder de vista, entendeu? De me lembrar que fazer teatro assim é o teatro que eu acredito. Isso é muito importante, a gente colocar a nossa arte pra frente, né, com vigor, assim, com carinho, e fazer o que a gente gosta é muito bom, né? E eu lembro quando eu assisti o espetáculo de vocês, da outra vez, eu comentei com a Cris, que é a assessora de imprensa de vocês. Grande assim, Cris. Grande Cris. Viva Cris. Beijo, Cris Cris. Lobo. Eu comentei com ela, eu falei, cara, essa peça é a cara da fita. É a cara da fita. Eu sou de Angra dos Reis, né? Nasci lá, cresci lá. Então, eu falei com ela, ela falou assim, cara, eu vou ver isso. E aí, acho que ela viu, não sei como é que foi com vocês, e fiquei muito feliz em receber a notícia de que vocês conseguiram entrar na fita, que vocês se apresentaram e ganharam o prêmio, né, de humor, não foi? É melhor comédia, Você né? sabe que essa peça, Espetáculo de humor. ela de uma certa forma, ela também mostra para nós mesmos a maturidade que a gente já tem no mercado.
A Fita, por exemplo, é um festival, é uma festa, né? Não é É a festival. festa. Que eu vou desde o primeiro ano. Então, eu conheço muito o João Carlos também. Então, assim, eu também achei que a gente tinha muito a ver com a festa de Angra. Então, eu o convidei para ir assistir, insisti, falei, pô, vai assistir, leva a gente quer fazer. E aí ele foi assistir, ele gostou, a gente foi assistir, a gente foi se apresentar e fizemos uma sessão incrível lá, porque né? é muito legal. Foi muito bom. A gente nem fez na Tenda Grande, sabia? Não, a gente fez no Teatro Municipal. Mas com gente sentada na escada. Mas muito cheio, né? Muito legal. Então, assim, acho que essa peça, ela nos motiva a acreditar, né? E aí, com isso, usar as ferramentas que a gente cultivou até aqui para fazer a peça ter vida longa e continuar. E qual que é o maior desafio de interpretar, de fazer a coisa? Bom, vou dizer um particular. A gente tem cada um monólogo, né? E pra mim, o meu monólogo ele me trouxe um desafio muito específico que eu nunca tinha vivido, porque é uma cena que eu contraceno com um vídeo. E aí falando de uma coisa bem particular mesmo e pontual, porque eu não posso errar. Então, como que na verdade a nossa peça ela é estruturada, assim, a gente respeita bastante o que a gente construiu. Mas a gente sabe que se acontecer alguma coisa, como teatro né? A gente se vira. E nessa cena especificamente, as pausas do vídeo são sempre exatamente as mesmas, ele dá as mesmas inflexões todos os dias. Então eu preciso de um tipo de concentração muito particular nessa cena e eu particularmente amo isso. Adoro quando tem desafio assim em cena. A ideia em algum momento até era fazer o vídeo contracenar mesmo comigo. A pessoa que estivesse operando, Pedro Tomé, que ele fosse soltando fala por fala e a gente sentisse que eu tô contracenando. Mas em algum momento a gente chegou na conclusão que era para ser um vídeo inteiro. E eu me lembro até do George falando para mim assim, não, mas então vai ser um desafio. E aí tocou no lugar que então vai ser difícil. E eu adoro essas coisas, adoro estar em cena fazendo uma coisa que parece impossível, porque em cena a gente acaba conseguindo fazer coisas que a gente na vida não consegue. Então adoro brincar nesse negócio, assim, de entrar em cena e falar, na vida é difícil, mas em cena rola. Então, pra mim, tem esse desafio particular que é muito legal. Eu nunca mais vou esquecer que eu fiz essa cena dessa forma, mesmo que a peça não esteja em cartaz. E já rolou em algum momento, assim, no espetáculo, que vocês falaram assim, cara, isso aqui não é de comédia, essa parte aqui não é pra ser cômica, e o pessoal gargalhou pra caramba, porque isso já aconteceu comigo como atriz. Tenho, não vou dar spoiler, mas na peça tem um assédio que a plateia ri. São homens sendo assediados, então, é claro, é algo que nós podemos colocar em cena. Mas existe um assédio, que eu não vou dizer qual é, você já viu, e as pessoas gargalham do assédio. Gargalham. Como também a sua cena, né? Agora, essa semana, amigos nossos que são atores que estão aí na batalha foram assistir e falaram, gente, é muito triste essa cena. Que é do ator que quase consegue, né? Acho que essa cena ela vai para um lugar também que você ri, porque tadinho, mas ao mesmo tempo você fala assim, putz. Maria Padilha falou isso também, né? Foi assistir, falou, tava ali rindo, de repente deu vontade de chorar. Eu acho que tem um lugar também que eu acho que talvez seja também o difícil de fazer essa peça, porque a gente a peça. Assim, a gente botou projeção, botou luz, botou coisinhas e tal, mas o Lobianco que assistiu falou muito isso, que assim, tá na gente a peça o tempo todo. Então, é a gente girando a máquina, e é isso que a gente queria fazer desde o início, né? Então, chega algumas horas ali que realmente a gente não tem recursos. Assim, tem uma luz bonita, tem um vídeo, tem uma coisa, mas assim, no final das contas é a gente. E eu acho que isso, a peça é muito engraçada, é uma comédia, mas eu acho que isso comove, sabe? Isso é comovente, assim, a gente tá ali. E até tem um vídeo do Nanini também que pegou a gente, né? O Nanini foi assistir no Tablado. Logo no dia que tinha debate, e ele ficou. E ele é uma das pessoas que a gente cita na peça, né? Já foi a Renata Sorrá, foi assistir também, a gente cita ela. Foi o Marco Nanini, a gente cita ele. E a gente sempre avisa que não foi só naquele dia, que a gente cita sempre. Não é porque eles estavam na plateia que a gente falou, né? E a Fernanda Montenegro, ela vai. Um dia ela vai. Ela
vai. E ela gosta de frequentar teatro. Ela assistir gosta, que também, ela não ficou vai sabendo. sim. Se ela Ela ficar vai. sabendo, ela vai gostar tanto. Mas o Nanini foi assistir e, coincidentemente, tinha um debate nesse dia. E a gente achou que ele não ia ficar, né? Assim, tá ótimo, só dele ter vindo assistir. Vai pra casa, vai jantar. Obrigado por ter vindo. Vai ter um debate, mas ele falou, não, vou ficar. E ele ficou o debate inteiro. E ele questionou. Ele foi o Não, entrevistador, ele pediu não a teve palavra. debate. Ele fez todas as perguntas. Depois é que a galera conseguiu perguntar, e ele uma entendeu? hora falou assim, eu acho bonito quando o ator se entrega. E começou a se emocionar. E a gente assim, ó, meu Deus. O que eu meu faço Deus. agora? Meu ator preferido da vida. E foi- Junto com o Ney. São e- os dois que eu admirava. E eu acho Louco. que é essa comoção mesmo que a peça provoca, porque é uma entrega. É tanto que a gente acaba com a minha música que eu compus pro espetáculo. Eu ia falando- perguntar sobre a sua música. A minha música tem essa frase, a entrega absoluta à coisa em si. A entrega absoluta. Porque eu não sei nem se quando eu fiz essa música a gente já tinha começado a ensaiar. Já tinha aí quando Não, você... ensaiar não, a gente tava Tava na maquete. criação, tava na maquete de Lego. Mas a gente chorou quando ouviu a música dele. E quando ele leu o prólogo escrito no banho, que a gente também trabalhou na ausência, ele também chorou. Então, assim, o que foi feito a revelia do outro, a primeira vez que a gente entrou em contato, a gente viu que era bom, assim, emocionalmente, sabe? Tocou a gente, os três nossa, tocou na hora. Eu acho que ali Específico. na letra dessa música e no seu prólogo, em algum lugar, a gente leu a essência dessa peça. Essa peça. Que é o jogo, o estar, o estou aqui, é onde eu quero estar. É o tempo todo, eu acho que a peça ela tem um discurso de propósito, sabe? E é muito comovente mesmo, quando você fala sobre o seu propósito, fala sobre o que você gostaria de fazer, o sonho, né? Eu acho que todo ator, toda atriz deveria assistir esse espetáculo, quem tá começando também na carreira, quem tá estudando. E porque você vai ver, né, porque vocês Porque resumem. é lindo e duro o tempo todo, né? Exato. É lindo e duro, É uma- lindo e duro. Exatamente, é uma profissão que tem coisas muito boas, mas também não é aquele glamour todo que o pessoal fala, né? Que as pessoas falam, ai, você é atriz, ai, você é ator, que chique. Não. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu acho muito importante pra vida, que é não se levar a sério. Então, quando a gente também entra na cena da coxia, a gente também ri um pouco dessa nossa vaidade, dessa nossa... Né, dessa nossa frustração, o ator que reclama, o ator que critica. A gente não se leva a sério, isso é fundamental. Acho. E da mesma forma que é uma comédia, que a gente sempre brinca que é uma comédia surreal com tragédia, mistério e galhofa. Isso não é à toa, né? A gente... Uma comédia, como a gente tá aqui falando, ganhou um prêmio de comédia, mas a gente versa sobre a morte o tempo todo, por isso a tragédia. A gente fala da morte o tempo todo em cena. Eu morro 2 vezes na peça. Eu nunca vi uma peça que alguém morre. Eles morrem uma cada um, eu morro 2. Não tem nem vida pra isso. Por que você morre assim, tanto, Vai ter que né? assistir. Mas assim, eles aí morrem um, como é que a pessoa não tem nem o suficiente pra isso, né? Então, assim, ela tem esses elementos duros e trágicos o tempo todo, eu acho que por isso, mas ao mesmo tempo, quando a gente tá na parte, vamos dizer, séria, né? Não é séria, mas assim, quando a gente também fala de coisas mais duras, a gente também traz um deboche. Eu acho que nós 3 temos uma característica muito em comum aqui. Eu vou falar por eles porque elogio em boca própria é vitupério. Eles são muito bons atores, mas eles não vão dormir falando assim, eu sou ótimo, né? Como eu sou excelente. E dormem. Eles são angustiados com o que eles fazem o tempo todo. Eu acho que é isso que produz a melhora, o desenvolvimento e eles serem melhores a cada dia. Sabe? Porque a gente não acredita. A gente duvida o tempo todo. É muito chato ator que acredita, né? Que faz um trabalho, que tá com uma carreira, que senta. Eu acho que esses, vamos dizer, esses elementos são tudo que um ator precisa pra morrer artisticamente. É né? verdade. Acreditou, morreu. Teve certeza, faleceu artisticamente, sabe? Acho que a angústia, ela tem que estar... o tempo, obviamente, você não pode deixar a angústia te tomar, porque também você vai pra outra área da psiquiatria. Aí você vai o Mas, boicote, aquela coisa claro, de não querer fazer paralisante. com medo da crítica, né? Sim, a angústia e o medo não podem te tomar, mas a gente precisa lidar com eles o tempo todo. E só pra retomar uma coisa do desafio Então todo que eu mundo pra acho... terapia agora. Deixa com a gente. Mas eu acho que assim, mas a terapia pra gente que faz teatro, eu acho que é mais pra lidar com o mercado do que pra lidar com o que a gente faz. Com certeza. Se a gente tivesse um mercado decente, bastava fazer a peça. Eu acho que não tem nenhum problema interno da cena, não tem, isso eu vou aquelas afirmativas duras, não tem nenhum problema interno da cena que eu gostaria de levar pra terapia.
Agora, da vida teatral, eu queria levar todos. Concordo. Queria levar todos. Mas de cena, acho que tá tudo preservado. É altamente sagrado e muito profano também ao mesmo tempo. Isso que é legal. Eu acho engraçado que você, por exemplo, é um... Que na semana passada... Não concordo. E em 2006, que você me ligou, você lembra? Que a gente se conhece desde 2005. Deixa eu acrescentar um negócio aqui que me veio na cabeça, né? No início do papo, o Leandro estava falando sobre o momento de teatro do século XX e tudo mais que inspirou os textos que ele escreveu, que popularmente acaba sendo conhecido como teatro do absurdo, né? Essa reunião de temáticas, que aí é isso, Beckett, Ionesco, essa galera toda, né? É um saco de gatos, mas sim, é um jeito da gente se referir. E é um movimento de uma época, né? Por mais que eles não dessem esse nome pra si mesmo, é teatro do absurdo como é conhecido, né? E na nossa peça, isso aconteceu de uma forma orgânica, a gente não se juntou e falou, vamos fazer uma peça sobre teatro, né? A gente acabou chegando nisso, mas o que acabou acontecendo, e aí agora, ouvindo eles falando, assim, me veio essa coisa na cabeça de que a gente usou meio que o teatro do absurdo como uma alegoria para a vida do teatro, assim, para o que a gente se sente, assim, como gente de teatro, como quem faz teatro. A gente faz outras coisas, mas a gente volta pro teatro e dá aquela sensação de que é daqui que eu venho, foi aqui que eu aprendi minhas coisas. E é muito contraditório. É isso, é uma angústia o tempo inteiro que a gente ri dela. A vida do teatro, ela é meio isso, né? Como eles estavam falando. É um negócio que você fica ao mesmo tempo falando, meu Deus, que maravilha, que problemão. Que maravilha, que problemão. Isso daqui é insuportável, eu não vivo sem isso. É insuportável, eu não vivo sem isso. Você fica o tempo inteiro nisso. Então, aí até fazendo um link com a pergunta que você fez sobre se a plateia às vezes ri de uma coisa que não era pra rir, e aí a gente até trouxe exemplos, mas a gente adora. Porque a gente fez uma peça querendo não ter medo da crueldade no sentido, assim, ácido, mesmo da coisa. Que é, por exemplo, Esperando Godot, que você fica rindo de um sofrimento. Assim, eles estão num sofrimento e você não consegue parar de rir. E como nas peças do Ionesco, ou qualquer outro absurdo, que seja, sei lá, Monty Python, que seja, assim. A comédia você isso, fica. né? A comédia é isso, né? Eu acho que a essência da comédia é isso. E eu acho que né, você vê aquele sofrimento lá do Charlie Chaplin, e aí você ri do que ele tá fazendo. E eu acho que a nossa vida de teatro, ela é assim, né? E aí, acho que é um bom antídoto, que o Jorge estava falando, assim, ficar sempre se lembrando de não levar a sério demais pra você se levar a sério. Né? Porque eu acho que se você se leva muito a sério, você não consegue ser sério no que você tem que fazer. E uma pergunta que eu quero fazer pra vocês sobre humor, comédia. Vocês acham que tá difícil fazer comédia hoje em dia? Mudou muito o humor de uns anos pra trás? Que vocês acham em relação aos dias atuais? Essa é a pergunta filé da minha vida. Fala aí que eu falo depois. Não, eu acho que assim, eu queria só relembrar, por exemplo, quando a gente ganhou o prêmio de humor da Fita, que eu achei muito maneiro a gente ter ganho, porque ser considerado uma peça de comédia mostra que não tá difícil de fazer humor, né? Boa. A gente consegue fazer comédia de um jeito sensível, de um jeito alegre, né? E ao mesmo tempo sendo cruel em alguns aspectos. Então, a nossa peça ser considerada uma peça de comédia, eu acho maravilhoso, assim, porque a gente fala sério, né? A gente fala de uma forma profunda de um assunto que a gente ama de verdade, mas a gente, no processo, isso foi muito importante, a gente nunca abriu mão de ser engraçado. A gente queria ser engraçado e eu acho que a gente conseguiu e ainda fomos contemplados com esse prêmio. E o Leandro, nesse dia que a gente ganhou esse prêmio, eu falei isso, que eu falei agora, e ele deu um discurso bem legal sobre isso também. Que ele poderia Fala repetir. você meu discurso. Não lembro, fala você. Não, eu vou fazer uma outra provocação aqui. Eu acho que quem fala que tá difícil fazer humor hoje em dia, né? Tem uma geração, às vezes, de humoristas um pouco mais velhos ou até jovens, o que é muito preocupante, que falam que tá difícil fazer humor hoje em dia. E como provocação, eu acho muito interessante olhar em quem essas pessoas votaram em 2018, mas sobretudo em 2014, sabe? Porque quem fala que tá difícil fazer humor hoje em dia são pessoas que estão querendo fazer humor com aqueles estereótipos que a gente já superou, né? Que é você botar alguém, um ator hétero na televisão pra fazer a bicha caricata, que é você fazer blackface ou coisas semelhantes a isso, que é você
sacanear, né? Eu adoro a palavra sacanear, mas no mau sentido da palavra sacanear, de um lugar de privilégio, quem tá num lugar de diferença, de marginalidade, de exclusão, seja pelo corpo, seja pela cor, seja pela crença, seja pelo aspecto psicológico também. Então, assim, a comédia, por ela ser acima de qualquer coisa, uma crônica, uma crítica da sociedade atual, né? Ela se transforma. É muito natural que a comédia se transforme. Isso não é... As pessoas falam assim, nossa, agora a comédia tá mudando, né? Tá mudando desde que ela foi inventada. É porque quando Aristófanes estava escrevendo as Rãs, ele não estava lá para ver o que aconteceu quando isso foi para Plauto, quando isso foi para Molière, quando isso foi para Brecht, que é um autor que tem muita comédia na obra dele, do teatro épico, é muito engraçado. Sim. Como foi para Beckett, como foi para Shakespeare em algum momento, que também escreveu coisas muito engraçadas nos seus textos. Então, na verdade, quem tá falando isso, tá falando com uma grande falta de perspectiva histórica, né? O que talvez justifique lá os votos a que eu me refiro anteriormente. A pessoa não está sabendo olhar para a sociedade como evolução histórica mesmo. A gente não vai fazer graça mais de coisas que não são mais engraçadas porque a nossa cultura avança e a gente aprende que algum lugar que antes era engraçado hoje pode ser de sofrimento. Você fazer humor no corpo de uma pessoa que não é você, porque aquele corpo é diferente do seu, seja ele como ele for, né? Não é adequado. E aprendemos isso. E, diferente da tragédia, que versa sobre a morte, essa aí a gente ainda não conseguiu mudar. Essa a gente morre todo ano, toda existência vai terminar com a morte, a nossa peça fala muito disso. Mas a comédia se transforma. E é isso que a gente quer fazer. Hoje, uma das coisas que eu brinco, até quando a gente vai escrever um humor menos sofisticado que esse que a gente faz, não que o nosso humor não seja popular, mas quando eu vou escrever um sitcom, por exemplo, que era sempre estruturado nesse humor que a gente não faz mais, gente, o caráter não é uma coisa que você nasce. Caráter é uma coisa que você forma. E piada com caráter é maravilhoso, porque o caráter é de inteira responsabilidade do portador. Ele é um ótimo objeto de comédia, de zoeira. O cara que passa a perna, o cara que é desonesto, o cara que é desorganizado, o cara que... Porque isso não é corporal, isso não é fisiológico, isso não é alguma coisa que tá dado, isso é alguma coisa que ele construiu. E se ele construiu um caráter esquisito, torto, estranho, eu acho que é papel da comédia zoar isso, porque a gente quer criticar a sociedade. E né? a gente tá aqui pra criticar também. A Completamente. gente faz arte pra criticar algo, né? Exatamente. Pra mudar algo. Por isso que tem uma coisa que acho que você também falou naquele dia, que é o seguinte, quando diz assim, tá muito difícil fazer comédia, né? Tadinha da comédia, que isso? Não tá não, vamos fazer comédia, a gente ama fazer comédia, a gente ama rir, sabe? Então assim, a comédia é muito importante, o humor é muito importante, a ferramenta do humor é maravilhosa pra se conectar, pra falar sobre tabus, então assim... vamos fazer comédia, a gente ama fazer comédia, a gente ama rir, sabe? Não, o problema não tá na comédia. Sim. E a gente amar rir, eu acho que é uma coisa fundamental. A gente ama rir... É isso que você falou aquele dia, né? A gente ama rir. A gente ama rir, a gente gosta de rir. Então se a gente gosta de rir, a gente quer que o outro ria com a gente. Né? Porque o nosso riso não é excludente, eu não quero rir do outro, eu quero rir com o outro. E tem uma coisa muito louca na nossa relação, que é uma coisa que eu tenho com o André. Eu recentemente tinha feito uma outra peça com o André, mas eu estava muito tempo sem conviver com o André profissionalmente, trabalhando, fazendo teatro, essas coisas. E eu me lembrei de um troço muito engraçado que eu tenho com o G também, mas é específico na relação com o André. Eu gosto de fazer o André rir sem ele perceber que eu sacaneei. Eu gosto de fazer ele rir, eu preciso que ele ria, porque ele é muito exigente. Então, se eu tô conseguindo... Isso não quer dizer que eu não consigo arrancar dele uma risada com uma piada idiota. Consigo com piada idiota, consigo com piada sofisticada. Ele é o seu termômetro. E ele falou numa entrevista assim, não, porque a gente tá aqui com uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço, que me apontou pra mim. Eu falei, é engraçado, porque eu acho que eu só estou engraçado porque eu tô fazendo comédia pra você. Não, é porque o Leandro, ele tem... Como é que eu vou dizer isso? Loucura. Não, loucura com certeza, mas também quem não tem, né? Mas o Leandro, ele tem um certo limite de tempo do quanto uma coisa pode ser levada a sério. Então, assim, ele leva a sério. Mas se tiver estendendo muito a seriedade, ele faz alguma coisa. E isso é interessante, porque ele gera ali um ambiente que a gente fica rindo, entendeu? Porque eu, de vez em quando, eu entro assim numa frequência de foco, que se deixar eu só vou rir quando acabar esse negócio aqui, entendeu? Quando acabar eu rio de um negócio aí. E o Leandro puxa essa risada antes do fim. Então eu acho que é um antídoto muito bom pra gente fazer o ambiente
ser leve. Assim. Tanto que às vezes o Leandro é tão sedutor Esse canalha. que o André cai na dele. E aí teve outro dia que a gente tava ensaiando. Não era pra botar em cena. Aí era a piada que eles colocam de volta, dando um spoiler, que eles Eu colocam. acredito que ele tá contando. Eles colocam de volta a máscara. E eu ensaiando, eles colocam de volta a máscara. E aí faz assim. Aí o Leandro fez assim. Aí o André, boa, vou fazer também. Bora! Aí eu, não, gente, não. Não era. E eu fiz pra zoar o ensaio. Não, gente. Peidinho não, que isso? Aí eu ainda falei assim, Ele achou não, que era sério. vamos mostrar pro Jean. Vou mostrar como ficaria a cena. Vamos tentar. Eu falei, não, gente, Ele me peidinho convenceu não. de que podia E ter um assim, peidinho. O button da piada da cena, pum, era um pum, gente. Isso não, a gente não faz esse humor. E não sabe? fazia o menor sentido. Só que o André tava assim, vamos tentar. Pode ser, achei... Cara, imagina. Não cai na do Leandro, não tem peidinho. Você é o que puxa o freio, então. Você é o que fala, galera, vamos Tá voltar. vendo? Sobrou pra mim. E tem assim... Eu muitas vezes puxo o freio também, mas às vezes ele me seduz e o George Exatamente. precisa intervir. Seduziu legal, cara. Quase entrou. Mas assim, é porque isso, também pra quem não é tanto da sala de ensaio, né? Existem umas piadas que são do ensaio, que não são necessariamente da peça, mas é pra dar uma acordada. Porque Eu acho que ensaiar eu é legal. seria muito que nem você. Eu iria ficar seduzida Ia também cair, pelo né? Ia cair no golpe. Afinal, eu não sei fazer. Ela tá rindo que eu não sei fazer isso. Não sabe fazer. Pode ser sem língua. Isso iria entrar na cena se eu tivesse. Mas é isso, a gente tem quando a gente... Não sai, né? Não sai, gente? Peraí. Vai, fé, vai lá. Sopra. Ah lá, é isso. Então vai ser o seguinte, você vai ter que peidar de verdade. Que isso? A gente veio num podcast que chama Esperando Godot, tá? Que é sobre homenagem ao teatro. Coisa séria. Tá, homenagem ao negócio Por mais favor. importante. Vai aqui falar de pum, Tá galera. vendo como comédia não tá difícil de fazer? É. Solta um pum aí, Foi a primeira relaxa. vez que a gente contou a história do peidinho publicamente. Gente, que horror. Ó, só no Godot você vai saber sobre isso. Não, e ainda tem uma outra coisa, já que a gente tá falando disso, que assim, aí passou. Segue a vida. Aí de vez em quando, ainda mais agora, rodando, session, não sei o que lá, tem uns momentos onde a gente precisa. É tipo assim, tem 10 minutos pra passar essa peça inteira pra luz. Às vezes é muito assim, e eu faço muito isso, assim, vambora, bora, foca, não sei o que lá. Aí chega nessa hora, a gente os três, sem ninguém falar nada, a gente se lembra do dia que teve essa coisa peidinho. É. ridícula. Ou de muitas Aí outras, a tem várias. Não, também. mas essa especificamente, assim, a gente tá ensaiando normal. Aí do nada a gente chega no momento onde rolou isso, aí a gente... Porque olha como é a comédia. O engraçado não é o peidinho. O engraçado é falar assim, não. Peidinho. Exatamente. O palhaço branco que chega lá e diz, não! Exatamente. Saia daqui! Não, e o melhor é que vocês sempre vão estar em algum ambiente que não é pra rir, vocês vão saber que não é pra rir, vai lembrar do Aí, peidinho. Mas esse é o melhor ambiente, né? E assim, falando dessa e puxando um pouco pra seriedade também, que eu acho que já deu, né? Já deu. Puxando Já deu. um pouco pra seriedade. Cris Falou. Lobo tá assim, parou! Vocês estão loucos! Eu falei pra vocês inovarem, mas não era do peidinho. Não era isso. Mas eu acho que a gente É o tem corte uma... que vai viralizar, tá, Cris? Sinto lhe informar. Mas eu acho que tem uma questão também que a gente falou sobre fazer humor e estar difícil ou estar fácil fazer humor, e aí a gente acaba entrando muito no conteúdo do humor. Mas existe também humor na forma, que a gente faz muito, que é bastante interessante. Por exemplo, eu tenho um personagem num solo que eu faço lá, que é chamar Presença, que é um cara que ele quer ser ator, a história de é a história da trajetória trágica de um ator. E ele vai contando e a luz vai fugindo dele. E ele precisa correr atrás da luz, né? Isso é uma piada na forma, é uma coisa que as pessoas vão rindo porque vai ficando engraçado. Existem piadas na forma com repetição, existem piadas na forma com surpresa, interrupção. Então, assim, não é só que o humor precisa versar sobre um assunto engraçado. Ele Só na também fala, pode né? se apresentar de maneira engraçada, É um sabe? lugar ancestral quase, É, né? claro, Que você tava claro, falando, né? claro. Da história, né? Sim, sim, sim. Você tem humor, e eu não tô falando só de humor físico, tem humor físico também, mas tem humor na forma. Uma palavra que não é engraçada pode ser dita de forma engraçada. Uma luz pode se movimentar, um som pode sair de um jeito que não era, um ator chegar num lugar e isso é... Só que eu acho que tudo vai ter a ver com esse elemento disruptivo, com alguma coisa que está fora da ordem, né? Eu acho que a comédia tem muito de alguma coisa estar fora da ordem. Não, e a comédia tem o seguinte, ela precisa do público também.
assim, principalmente no teatro, né? Tem muita coisa que a gente não sabia que era piada. Só foi descobrir que era piada quando a peça começou. Tem muita coisa que você só descobre porque alguém riu. Isso é misterioso. E tem coisa que às vezes para de rir. Aí você Também. não entende por quê. Fala, não, tô fazendo igualzinho, o que houve? Não é que para de rir, né? Ninguém ficou sem graça. Sim. Mas assim, não é o riso que foi Aquela dia, piada o para de riso vem funcionar. diferente, para de funcionar. E você descobre outra. Sim. Pois é. Você fala, caraca, se eu falar mais assim, essa... Vocês ensaiam bastante, assim, tipo, pra nova temporada vocês se encontram de novo pra reensaiar, porque Sim. é uma peça que tem o ritmo da comédia ali, né? Vocês não podem perder e tem que estar sempre... Claro que vocês não vão perder o ritmo da comédia, né? Vocês são comediantes. Mas é uma coisa que vocês têm que estar sempre atualizando, né? Sim. Assim, a gente ensaia bastante no sentido de o que a gente considera suficiente. A gente não ensaia tudo de novo, a gente respeita bastante o que a gente construiu, só que cada vez que a gente chega num lugar novo, a gente tem que se adaptar a um monte de coisa, né? Até Ainda porque mais também fazendo circuito. Se ensaiar muito também, você perde, desgasta, né? Ensaiar mais também não é saudável, né? O ideal é ensaiar o que precisa ensaiar ali para se manter em risco também, né? E esses ensaios que a gente retoma o espetáculo, muitas vezes são ótimas oportunidades para se criar alguma coisa nova ou melhorar alguma coisa. O espetáculo tá sempre vivo, né? Tem muita adaptação do espaço. Isso a gente... Também. também. Mas a gente Inevitável. também tem um jeito de ensaiar que a gente não entrega tudo, sabe? A gente dá uma ensaiada ali, sacaneia algumas coisas, brinca um pouco, o ensaio acaba pra também a gente não gastar. Acho que gastar é uma palavra estranha, mas assim, pra gente não desgastar, também não é a melhor palavra, mas assim, aquilo que a gente tá fazendo, pra meio que ser assim, jogo é jogo, treino é treino, sabe? No sentido de, tipo assim, a gente tá tecnicamente ensaiando, sabendo o que tem que acontecer aonde, mas a gente solta mesmo, assim, o freio em cena, né? Sim. Não, a peça, quando acontece, é uma energia diferente mesmo, né? Quando tá rolando, assim, coisas acontecem mesmo. Quando o público tá lá, né? E aquela coisa meio que... Aí vem aquela... É o ritual Isso, ali, né? Era a palavra que tava na minha cabeça. Eu tô doido pra voltar uma coisa que eu não falei, que eu falo do desafio, mas que encaixa Diga. agora, que é o seguinte. É uma peça, eles não falaram, então eu queria complementar. É uma peça muito física. Exato. Porque a gente fala assim, humor, comédia, parece que é uma galera entrando e falando coisa engraçada. Também tem. Não é em Ela é stand-up, física né? demais, ela é física demais e assim... eu faço academia, eu faço dança, eu ando de bicicleta, eu faço várias atividades físicas. Nenhuma a roupa sai do nível que sai essa peça. Acabou a cena, tem que pegar a roupa e jogar dentro da máquina e botar assim, lavar. Porque é um gasto energético no melhor dos sentidos. É um crossfit, sei lá o que é, eu não faço crossfit, não sei como é que é. Mas assim, é um exercício físico de muita intensidade. E o mais louco é que não é isso só pelo exercício, porque nessa cena que eu me refiro do palhaço, por exemplo, eu corro de um lado pro outro. Quanto maior o teatro fica, mais eu tenho que correr. E a questão não é só a fisicalidade, a corrida, o pulo, o salto, a volta, a cambalhota. Enquanto se faz tudo isso, falar com qualidade. Porque, não que eu não possa estar ofegante, dependendo da cena, não, mas não é sobre isso. Eu acho que uma das coisas mais difíceis da gente ser ator, um dos maiores desafios da atuação em geral, e eu sou muito grato que a gente vem do teatro, é você começar a entender aquilo que você faz e aquilo que resulta. Porque muitas vezes o ator acha que fez uma coisa incrível, quando ele se vê de fora, ele não fez. Tem a flauta que a gente toca, que é a gente mesmo, para usar a metáfora do Shakespeare, né? O Hamlet fala da flauta. A gente não é fácil se afinar. Não é fácil assim, nossa, mas eu tive certeza que aquela inflexão eu dei do jeito que eu queria e nem sempre deu. Então eu acho que o teatro é esse treino da gente entender o quanto você tá mexendo por dentro, qual nota que tá tocando lá fora para as pessoas, o que as pessoas estão recebendo. E numa peça com um desafio de fisicalidade desse, como a gente tem, que tem abaixa, levanta, pula, rola, você fazer tudo isso, você está exausto. Eu tô falando de coisas concretas físicas, diafragma. E você tá com o diafragma colocado para quando eu tô dando o meu texto, eu encontrar o nível de inflexão para esta ou aquela fala que eu quero. Porque às vezes você tá aqui muito... Ofegante, ou a né? fala só sai errada. Ou às vezes a fala sai certa, mas não sai na inflexão que eu queria, sai um pouco antes. Ou às vezes, por eu achar que estou cansado, faço muita força, ela sai um pouco depois. Essa dosagem numa peça com tanta fisicalidade, pra mim, é o maior desafio. É um desafio, e sim. ainda bem que a gente vem do teatro e ainda bem que a gente vem do tablado.
que tem uma linguagem, uma escola que a gente é muito treinado. A gente quem fez tablado mesmo assim, com afinco, tem um músculo diferente, sabe? Um preparo, uma velocidade de explosão, de rapidez, existem atores de todos os lugares do mundo que tem isso, mas eu digo, na escola do tablado, isso é muito nítido, a sua capacidade de reação rápida, assertiva, ela é muito treinada. Eu acho que tem muito a ver... Desculpa. Eu acho que tem muito a ver com o fato de que no tablado a gente é jogado no palco. Vocês três se conheceram no tablado? É. Sim. Ah. E o tablado, ele tem essa característica na didática dele que a gente valoriza muito. Que é você chega lá e você é jogado no palco. E aí, tudo que você vai aprender no palco. Sim. E eu acho que isso dá um barato, assim, que a gente não abre mão, assim, pro resto da nossa vida. Somos muito gratos a essa escola. É a prática, né? Não Sim. tem como você fazer teatro só tudo bem, tem que estudar, tem que entender da teoria. Sim. Porém, o teatro é a vivência. E vocês estão fazendo outros trabalhos? Vocês querem falar um pouquinho mais sobre o que vocês estão fazendo? Sei que você tá com Gonzaguinha também, né? O filme vai ser lançado esse ano. É um filme da Suzana Lira, um documentário sobre o Gonzaguinha. Que legal. Tudo indica que vai ser lançado esse ano. Tô ansioso já. E eu tive o privilégio, assim. Eu tinha acabado de fazer esse personagem no filme do Ney Matogrosso. E pior é que não foi nem exatamente por causa disso. A Suzana já estava no processo desse filme há um tempão. Eu já ouço que eu sou parecido com esse cara há muito tempo. Eu amei que ela respeitou o multiverso. Ele faz o Gonzaguinha no filme do Ney Matogrosso, aí no outro filme do o Gonzaguinha é ele. Eu gostei desse respeito do multiverso, entendeu? Porque faz o filme deles Regina, aí muda tudo pro filme do Tim Maia. Tinha que ser os mesmos atores, gente, igual Marvel. É lógico, isso aí tá dado. Mas até onde eu sei, nem foi porque ela viu o filme. Não foi, né? Foi uma coincidência boa, né? E realmente, assim, pra mim foi muito especial, porque o Gonzaguinha, assim, acho que não tem como não ser fã da música dele, é só você ouvir. Claro. Que você fica fã, até porque viver e não ter a vergonha de ser ferido, né? Assim, isso Clássica. vai além de uma boa É um hino, música. né? Várias né? pra Betânia também, isso vai né? além, Várias. assim. É um negócio, assim, que não tem como, isso é uma música eterna, assim. Mas, pra além disso, eu acho a pessoa dele muito fascinante, assim. E os filmes me deram a oportunidade de ficar um pouco mais íntimo da pessoa dele. Até porque, vou te falar, assim, aí depois do segundo convite, eu não consigo mais não mistificar. Claro. Eu não consigo mais não falar, pô, Gonzaguinha, obrigado aí, mano, tamo junto, sabe? Assim, porque, ainda mais que no documentário, a gente teve uns momentos muito profundos na hora de gravar, assim, que eu me senti, tipo, arrepiado com o que estava acontecendo, sabe? Mesmo, até lembrei, agora me deu um lance aqui, assim. Porque foi um momento... foi um momento que me arrepiou mesmo, assim, que eu falei, caraca, o que tá rolando aqui agora? Que é quando a energia vai parar nesse lugar de ritual, né? Você sente que você tá dentro de um ritual. Porque eu acho que é muito fácil esquecer. Mas tudo isso que a gente faz, até parafraseando uma fala do Leandro na peça, tudo isso que a gente faz nasce de ritual, né? Inclusive a comédia, que a gente é mais fácil perceber que a tragédia vem do ritual. Mas a comédia estava naquele ritual lá também, assim, né? E nesse filme eu tive a oportunidade de sentir essa sensação, sabe? Quando eu vi, tava dando um barato, assim, que o estado de consciência mudou. E eu sou muito grato, não vejo a hora de assistir. Vejo a hora de assistir. Avisa a gente. Tá bom, combinado. E você, Jorge? Bom, eu fiz o Dona Beija também, a novela da Max, né? Da HBO Max, que tá lançando ainda os capítulos, né? E eu tô mais nesses últimos capítulos, que começa uma série de assassinatos e tudo, e aí eu viro meio um Watson do Sherlock Holmes, assim, que é o Dudu Pelizari, que faz o detetive, e eu sou meio um assistente dele. Então tá bem legal. Agora já começou, assim, já vi algumas cenas, achei bem legal. E ano passado, final do ano passado, eu filmei Os Corretores, que é o filme da Fernanda Torres, um próximo filme dela que ela escreveu, e direção do Andrucha. Ela e o Bruno Mazzeo são os dois corretores, assim, são irmãos, e eu faço um primo da família ali. Cara, e foi uma experiência maravilhosa. O Andrucha é incrível e ela é um show, né, também, ela dá um show. E foi muito legal, uma experiência incrível. Deve lançar esse ano, tô bem empolgado.
E eu vou falar uma coisa aqui, tá? Eu sou sua fã desde o Toma Lá da Cá. Ah, legal, obrigado. Viva Tatalo. Obrigado, eterno Tatalo. Caraca, eu adorava. Ali também foi uma escola, né, cara? Eu tinha 17 para 18, eu tinha 19 e foi realmente um trabalho que me lançou, assim. Com o Miguel, né? Com Miguel, Marisa, Adriana, Diogo Vilela, Arlete Salles, Stella Miranda, né? Ítalo Rossi, enfim. O Miguel tem essa coisa maravilhosa que não só o elenco, o Miguel é um cara de teatro. Então não só o elenco eram esses atores incríveis de teatro, como quando tinha alguma participação que ele precisava lidar, conviver, aprender, era sempre alguém sinistro de teatro. Então, assim, isso é muito incrível. Olha aí, um programa que era todo atores que fazem televisão, que trabalham no audiovisual, mas você tinha um DNA de teatro ali muito forte pra isso dar certo e pra ser tão legal. As pessoas que ele convivia são surreais. Ele é um cara que não larga o teatro. Mesmo fazendo novela, fazendo milhões de outras coisas. Não, é uma referência, eu acho, né, pra gente nesse sentido. Um cara que tá sempre em busca de fazer um trabalho bonito, né, divertido, bem feito. Até hoje é um querido, a gente se fala, ele vai assistir as coisas que eu faço. Ainda não assistiu a coisa, mas... Tem que ver a coisa. Se Miguel Falabella estiver assistindo, vai ver a coisa. Vai assistir a coisa. E você? Eu acho que do que eu posso falar, que já tá anunciado e vai lançar esse ano, em junho, é o Se Eu Fosse Você 3, foi o último filme que eu escrevi, mais recente. Quer dizer, o que vai lançar primeiro, né? Que também é um sucesso, né, gente? Se Eu Fosse Você, sim, uma responsabilidade, né? Porque Que responsa. é uma franquia muito amada, é uma das maiores franquias do cinema brasileiro, né? Mas ele não era feito há muito tempo. Sim. E pra fazer um gancho com esse assunto que a gente tá da comédia, do se é possível fazer comédia, ele é um filme que na época foi muito bem, foi muito engraçado. É como um filme que você assiste hoje em dia, ele é muito legal. Claro que você precisa assistir com aquele filtro daquela cartela que a Globo bota antes dos seriados, assim, este é um programa de uma outra época, portanto ele reflete costumes de uma outra... Isso é muito adequado, eu acho que isso é muito mais interessante do que censura, né? É claro que uma coisa que é perigosa, uma coisa que é ameaçadora, ela tem que ser cortada, né, mesmo. Claro. Não existe essa liberdade restrita, não, porque liberdade restrita, ela vira transgressão muito rápido. Mas, assim, a gente assistir a uma comédia que era feita 10, 15, 20 anos atrás e entender o que mudou, assistir com esse filtro é muito legal, é muito importante. Mas esse era o ponto mais delicado do Se Eu Fosse Você. Porque ele é um filme sobre troca de gênero. Ele é um filme que a mulher vira o homem vira a mulher. Isso é o DNA do projeto. Isso é que da onde ele vem. Né? E a gente, em 2026, como é que eu vou fazer o homem virar a mulher virar o homem e me ancorar naquelas piadas ali de 17, 15, 20 anos atrás, né? Não dá mais pra fazer isso. Então, eu acho que a grande descoberta, e tomara que o filme vá bem, porque aí a gente também depende disso pra ter certeza, mas assim, eu tentei buscar um humor que é claro que quando um homem vai parar, a alma do cara vai parar no corpo da mulher e a alma da mulher vai parar no corpo do cara, tem uma diferença fisiológica, que eles se entendem de tamanho, de proporção, de anatomia. É óbvio que tem uma diferença. E é óbvio que os personagens têm que perceber que estão num corpo diferente. Mas não será sobre isso a piada. Eu não vou ficar 1h30 fazendo um filme sobre depilação, sobre um homem se depilando ou não, sobre uma mulher fazendo xixi em pé ou sentada. Não é só sobre isso. Esses elementos aparecem, claro, a gente passa por eles, mas o que eu tentei fazer ali é isso que eu defendo, que o humor, ele quando se trata de, né, o humor do conteúdo, do personagem, porque que ele é engraçado, eu acho que isso tem que estar sempre ligado ao caráter do personagem. Caráter, eu tô falando em sentido amplo. Como esse cara é? Por que ele é engraçado? Qual é o ethos dele? Como é que ele se age? Como é que ele reage ao mundo? É aí que eu acho que pode estar a graça, né? E não no como é que ele é. Ah, ele anda mancando de uma perna, vamos rir pra caramba. Não é isso. Tem sabe? sentido, o que ele tem que não é físico corpóreo e que a gente já entendeu que é preconceito, né? Que sacanear. O que dá pra gente brincar que é libertador na comédia. E na minha visão, reitero, é o caráter. É brincar com o caráter. Não tem mais como hoje em dia a gente brincar com algo que vá depredar, né, claro. o outro que Imagina quais piadas eram feitas em Roma. Roma antiga. Imagina, ai, tá muito chato. Eu em Roma antiga sacaneava os cristãos, via eles morria de rir deles sendo dilacerados no Coliseu, na arena. Hoje em dia eu não posso nem mais decapitar um cristão. Ora, entendeu? Isso é um absurdo. Então, assim, pra você ver como as coisas se transformam, né? Sim.
Quer ver uma coisa assim muito idiota que há pouco tempo acontecia? Você usava animal em cena, dane-se, circo, pega o bicho, verdade. maltrata o bicho e faz o que quiser. Hoje em dia, pra você ter um bicho em cena, não acho nem muito adequado, é um caso muito delicado, tem treinadores que são especializados nisso. Você tem todo um cuidado com aquele animal que você está levando pra cena. Você tem que ter um cuidado com a gente deixou de ser medieval. O nosso humor pode deixar... Tem umas pessoas que não deixaram ainda não. Mas assim, a nossa sociedade não é mais medieval. Nosso humor não tem que ser mais medieval. Concorda? É verdade, concordo plenamente. Uma palavra que define a coisa. Viu como não dá? Você viu o exemplo do que a gente falou? A gente sabe exatamente. Entendeu? Olha só, a gente já ri, ninguém falou nada e já tem ali a piada. Foi dado o exemplo prático. Ele falou algo próximo de... Algo próximo. Perdão. Caramba, uma palavra que define a coisa... Vem algumas na cabeça. Dá vontade de dizer absurdo, mas dá vontade de dizer amizade também. Porque eu acho que essa peça, a gente tava querendo celebrar. A gente tava querendo fazer um teatro que a pessoa fosse embora para casa com a sensação de que a medicina levantou ela e não que ela tomou uma rasteira. E isso acabou fazendo a gente criar um ambiente celebrativo mesmo, que é ritual, né? Porque a gente não tava querendo que fosse raso. A gente só queria que jogasse para cima, com profundidade. E eu acho que foi a nossa amizade que foi o motor do negócio mesmo, assim. Porque a nossa direção da peça, na verdade, esteticamente falando, é uma direção super limpa, assim, toda marcadinha. É tão limpa que parece espontânea. Né? A gente procura fazer dessa forma. Só que o que é o motor mesmo da nossa direção ali, que é o que faz essa direção realmente ser uma coisa que a gente criou em grupo, é a vibe, a frequência, que a gente chamava de eletricidade. Muito mais do que quem anda pra lá, quem anda pra cá, que hora que a luz vai. Eletricidade é uma palavra boa nessa peça. A gente usa eletricidade, pode ser. É uma boa, vamos fechar em eletricidade. Eu ia botar uma pra... Eu ia botar uma que é usada como clichê, mas sem usá-la como clichê, que é jogo. É clichê pra caramba hoje em dia. Não, jogo cênico, é porque não tem em português. Mas o clichê nasce de algum lugar. Mas assim, mas a pessoa que fala que é jogo não tem jogo não, tá, amor? Decorou o texto, tá fazendo... decorou, entrou e falou. Não sei de quem que você tá... Eu tô falando de uma galera... Fala 3 nomes. Eu queria chegar na parte polêmica. Eu tô falando de uma galera que fala assim, é jogo cênico. Chega na hora, é um bando de gente decorada, fazendo marca e a gente na plateia falando, que acho que eu vou embora. Queima dizendo o nome. Não, nunca. Mas... a gente ganhou. Não, nunca. Não, porque às vezes não é esta ou aquela companhia, né? Às vezes é a infelicidade de um trabalho. Mas eu acho, ou de uma estética proposta, mas eu acho que é jogo mesmo no sentido de tipo assim, eu não jogo futebol, por exemplo, eu não tenho futebol de sexta-feira. Eu não tenho essa atividade, eu tenho outras. Mas quando eu vou fazer peça com eles, essa não é a primeira que a gente faz junto, a gente já fez outras, mas essa é aqui assim, mais uma vez eu tenho certeza de que é isso, eu vou como se eu estivesse indo para o meu futebol. Porque assim, eu vou muito afim. Aí tem uma coisa que ele faz um dia que não era bem isso, aí eu vou e jogo outra. Aí ele vai, entra antes. Ninguém desrespeita nada, ninguém subverte nada de uma maneira, mas a gente sempre tá vivo. A gente sempre bota uma coisinha, dá uma zoadinha, mexe numa coisa, anda pra cá. Tem uma eu digo jogo porque tem um lugar de atenção permanente no outro. Pro que o outro vai te propor e do que você pode responder em cima, do que vai vir, do que eu vou devolver. É passe, é bola, é chute pro gol. Vem um aplauso em cena aberta, golaço. Tem essa metáfora possível, eu acho, com o esporte. Legal, maneira. Aí saiu suado, acabado, tem que ir pra casa tomar banho e dormir. Entendeu? Assim, realmente é esportiva nesse sentido, é jogo nesse sentido também. Não tô falando no sentido, né, tentando fazer uma poesia do teatro. É jogo mesmo, será que esse cara vai vir como hoje? Como é que eu vou enfrentá-lo? Na melhor acepção da palavra enfrentar em cena. A gente brinca, né? A gente brinca de se atacar, de se defender. É muito gostoso. Se a energia cai um pouquinho aqui, você vai, joga pra cá e o outro vai, recebe e é como se fosse um jogo. Não deixa de ser. E ele tá sendo jogado também com a plateia, que é interessante. Às vezes um deles sai na coxia e a gente fala alguma coisa assim, vou acelerar. Vou dar um negócio aqui, não, segura. A gente também tem uma... Não é todo dia que a gente também tá perfeito, tá bem, tá super afim de fazer. Tem dia que a gente tá meio gripado, né, tá...
Sim. E a gente tem que lidar com isso. Não vai Completamente. desmarcar o espetáculo, né? Isso é uma das coisas mais difíceis de família. Quando tem artista já entende isso fácil, né? Mas assim, Já sabe que não vai em festa não nenhuma. dá pra dar atestado. Não dá pra dar atestado, entendeu? É uma coisa muito louca. Tem que fazer a peça, né? Não, e é aquela coisa que até tem um vídeo, antes, com a plateia entrando, a gente fica passando vídeos, né, de mestres do teatro, assim, falando e tal. E tem um vídeo do Aderbal com o Matheus Nastergalli, que eles estão falando do boneco e do bonequeiro. Né? E que não é 50-50, é 100%. É 100 com 100. 100%. Então, isso é muito legal também, porque eu sinto o tempo todo, eu na peça, exatamente por ter esse desafio da entrega, mas eu tô o tempo todo assim, a plateia não sei o que lá, será que essa hora vão rir, não vão rir? Mas assim, mas eu tô aqui também, sabe? É uma loucura isso, né? Porque eu tô o tempo todo pensando se tá com ritmo, se tá bom, essa piada, como é que eu vou mandar hoje essa piada, e ao mesmo tempo eu tenho que estar me esforçando pra estar num exercício do presente também. Tipo assim, dane-se a piada, dane-se a história, vive, né? Vive. Então, eu acho que esse jogo também é esse jogo, de eu estar presente e eu estar pensando no todo. Então, é um jogo. E tem algum espetáculo, alguma peça que vocês usaram de referência na hora de montar, assim, que vocês falaram, cara, eu vi isso em algum lugar, nossa, eu acho tão interessante isso que o ator fez? Eu acho que, não sei se vocês me corrigem, inteira e consciente não, mas eu acho que tem muito do que a gente sempre assistiu e daquilo que a gente identificou do que a gente assiste e gosta, sabe? Eu acho que sim, a gente tem signos e referências, mas eu não saberia dizer agora... né? Não, o que me vem em mente foi uma peça que foi importante na nossa decisão de dirigir junto, que foi Apartamento 301. Uma peça que acho que o Leandro não chegou a assistir. Eu não vi, que era o dia que eu tinha aula. Eu e o George tínhamos gostado muito da peça e era uma peça de alguns amigos conhecidos. Coletivo, né? Se eles voltarem, assistam, é muito bom. É uma peça que acontece dentro de um apartamento e eles tinham escrito e dirigido. Eles mesmos. E aí, quando eu fui assistir, eu até perguntei para uma das pessoas do elenco, assim, como que vocês fizeram? Aí um dirige a do outro. Ele falou, não é bem assim, cada um foi cuidando da sua cena. Aí ele me explicou mais ou menos, e o George na época trouxe isso, e se a gente dirigir? E para mim essa peça foi muito influente nessa decisão. A linguagem não tem nada a ver com a nossa. Sim, mas isso é uma foi muito referência, influente. né? E até nesse sentido que você era dentro de um apartamento e aí no final você contribuía com o que você achava que deveria contribuir. Então eles estavam fazendo, né? Não estavam muito pensando em como fazer. Eles só fizeram. Isso foi realmente uma referência pra gente só fazer, né? Claro. E eu acho que também existe um lugar de jogo sem competição, né? A gente tá competindo com a gente mesmo, mas não contra o outro. A gente quer fazer cada dia melhor. E se dirigir junto... teatro, né, por lidar com pessoas e personagens e personas, é um lugar que é muito receptivo da vaidade, né? Há muitos outros lugares que são receptivos da vaidade. Brasília, por exemplo, é muito receptiva da vaidade. Mas o teatro também é. Então, assim, aqui eu quero ver o André e o George o melhor possível em cena. Claro. O George quer ver o André e eu o melhor possível em cena. E vice-versa. E, né, somos três, assim, e nesse lugar. Então, isso é verdadeiro. Porque é muito fácil no teatro alguém querer estar melhor. Muito fácil. Quando você junta esses elencos meio... que você pega um de cada lugar para tentar montar uma seleção brasileira e acaba montando o time do América, com todo respeito ao América, acontece às vezes por isso. Às vezes você juntou ali talentos que são incríveis. O cara comprou umas brigas, meu Deus. Faz o Timothée Chalamet. Não, mas eu tô comprando briga com quem? Peraí, Timothée Chalamet é um, né, desculpa, imbecil. A gente tá comprando briga aqui com quem tem que comprar. Comprou mais uma, menino! Eu não tenho nem altura pra comprar briga com o Timothée Chalamet, gente. Isso é aqui, é o público criticando o artista. Mas nesse sentido mesmo, assim, mas isso existe. A gente faz teatro, você já viu 70 vezes. Tem um que quer estar melhor do que o outro, porque quer aparecer mais, porque quer estar melhor do que o outro. É uma vaidade horrorosa. Eu acho que é muita influência do capitalismo para dentro do nosso trabalho também, porque o capitalismo é sobre isso, é sobre predar o outro, acabar com o outro, acabar com a raça do outro para você estar melhor. E aqui nós não temos esse interesse. A gente quer ver o outro bem, até se for uma peça que nós não estamos, o Jorge vai fazer um monólogo, o André vai fazer um monólogo, a gente quer ir para a plateia e ver o outro arrebentar.
Isso vocês até citam na peça sobre o ego do ator, né? Que eu acho que É. até o personagem do... No final a gente meio que faz essa mais uma metalinguagem, que eu quero fazer um monólogo, e o Leandro fala, vamos fazer uma peça nós três. Sim. Ele quer virar o João Caetano e fazer um monólogo, entendeu? Arrebatar multidões. E, assim, isso que o Leandro tava falando, assim, sem nenhum puritanismo, eu acho que é um grande desperdício quando você não está em cena nessa frequência. Porque não tem coisa melhor do que você estar atuando com uma pessoa na potência máxima dela. Porque aí você tem liberdade total para você ser a tua potência máxima, assim. Eu tenho... isso me dá muita agonia quando eu noto que eu tô em cena com uma pessoa e que aquela pessoa não quer que os outros brilhem. Porque eu fico pensando assim, esse lugar de insegurança é de um desperdício. Sim. Porque se você tiver com grandes jogadores, esse negócio te eleva. Esse negócio te eleva, é até bom pro teu ego. É até bom pra sua vaidade. Aí depois você fica lá muito feliz que quem tava jogando com você te ajudou a jogar bem pra caramba, saca? Porque aí, gosto de dizer, eu acho que teatro tem muito mais a ver com frescobol do que com tênis, entendeu? A gente tá jogando junto. E no teatro, eu sinto que muitos atores iniciantes têm muitas questões, assim, de... Ai, mas essa personagem que eu peguei não tem tanta fala. Mas, gente, não é só sobre a fala. Não é só sobre o número de falas que tem ali. Você também vai estar em cena. O seu corpo vai estar em cena. O que você vai fazer? Você vai pensar, você vai agir. Claro. Então, acho que isso é importante falar também. Porque não é só isso que diz sobre o tamanho do personagem, né? Claro, sua presença, né? Assim, a qualidade que você tá ali, né? Como é que você tá pisando naquele chão, como é que você tá olhando no olho do outro. Porque eu acho que também é muito importante a gente sempre se lembrar que quando a gente tá em cena, nós, se é um ritual, nós somos os sacerdotes. Se é uma aula, nós somos os professores. Tudo bem que a gente também é o banquete que o povo está se alimentando. Estamos ali para ser devorados. Mas, se de repente tocar o alarme de incêndio, quem vai ter que falar por aqui, galera, sou eu. Sabe? Quem vai ter que dizer calma, gente, sou eu, porque eu sou responsável pelo que está acontecendo. Por isso que eu acho que a gente tem que ter sempre essa consciência como ator de que não importa se eu tô passando mal, assim, eu tô cuidando dessas pessoas. Essas pessoas estão na minha mão, porque teatro é ritual, teatro é medicina. Então, o que eu tô fazendo ali, eu tô influenciando aquelas pessoas. Eu tô mexendo em como aquelas pessoas vão voltar para casa. Eu tô fazendo uma troca sobre linguagem de visão de mundo. Então, se eu me coloco num lugar assim, no alto do pedestal do meu ego, eu vou tentar dizer para aquelas pessoas o jeito certo de viver, que não tem condição. Se eu me coloco num lugar de tipo assim, ó, tamo junto aqui, galera, vem na minha... Eu tenho técnica para isso, eu estudei esse negócio, eu sou um especialista nesse negócio aqui. Fiquem tranquilos. A gente tá junto, porque aí é você também desarmar um pouco o teu ego em relação à plateia. E isso não significa você não assumir o que você sabe fazer. Muito pelo contrário. Outro dia eu vi uma fala, acho que até do Guarnieri, falando isso, que o ator, acho que não sei se é o Zimbinski que fala que o ator é um sacerdócio, mas que também é um operário. Então o Guarnieri fala isso também, que então assim, a gente tá ali num ritual e tudo, mas assim, a gente tá ali 8 da noite, podia estar em casa fazendo sei lá o quê, mas tô ali batendo ponto, fazendo a peça, comunicando, então assim, é o tempo todo isso, é uma coisa muito importante que a gente faz, mas é uma coisa tão importante quanto qualquer outra função. Ainda mais o Guarnieri, que escreveu a primeira peça do teatro brasileiro, que era sobre os operários. Exatamente. Eles não usam black tie, né? É a primeira vez que essa classe social foi colocada em cena como protagonista de uma peça. Foi o Guarnieri que fez isso. Então, vem de um lugar... É essa fala que ele dá. O Stepan Nessersian, eu acho que também bebeu um pouquinho dessa água do que você falou. Ele teve aqui e ele falou sobre... Ele falou, gente, eu quando tô ali fazendo a minha arte... Eu sou um operário, eu sou o empregado de... Ele fala sobre televisão, né? Mas Sim. eu acho que também tem a ver com teatro. Sim. A pessoa trabalhou o dia inteiro, ela senta ali, eu tô trabalhando pra ela. Sim. Eu tô fazendo a minha arte pra ela, pra que ela descanse. Mas eu sou o operário, eu tô fazendo pra todo mundo. Eles estão contratando a gente.
Mas assim, ao mesmo tempo, passou do buraco da coxia pra cena, em algum lugar, que é isso que... Também tem que virar Beyoncé. Tem o CC Já viu a Beyoncé dançando? Cada passo vale a o mesmo vida. tempo, é o Cada, todo tô ator. falando Beyoncé como, né, assim, A esse referência. lugar do show, do Aham. espetáculo mesmo, de uma entrega. Não assim, tem erro. O Vai dela com a não tem energia erro. de um cometa, De entendeu? Guarnieri e a Beyoncé. De Guarnieri e a Beyoncé. Vambora. Não, e realmente é complexo pra caramba, né? Porque ao mesmo tempo a gente precisa, né, desperta sua Beyoncé, você precisa entrar em cena com isso tudo, mas sem você entrar numa pira de que você é especial. É, Assim, não pode continuar em cena você fora tá de ali cena, né? trabalhando. Não pode continuar em cena mas, fora. Mas mesmo em cena, né? Assim, esse lugar que a gente chega nessa nossa potência máxima, não quer dizer que a gente é melhor do que nada. A gente está só fazendo nossa especialidade. A gente é especialista nisso. É isso, né? Pra não ir pro ego também. É, que senão você começa a falar, nossa, como eles me amam, né? Você viu esse aplauso que eu recebi hoje? Que loucura que eu sou. peça Isso fala é perigoso, né? A peça fala disso. A gente debocha isso até como antídoto pra nós mesmos. Sim. Assim. Há que se relacionar com isso, mas há que cuidar. É, isso. E vocês têm alguma superstição? Eu tenho algumas. Eu dou uma pisada com o pé direito na hora de Eu jantar. também, que cafonice, eu também faço sabe? isso. Mas- Assim, Não, e outro dia a gente, nessa loucura de Sesc, né? De, porra, de repente um palco que montou rapidinho, aí botaram a escada na coxia. E a gente fez a peça inteira com aquela escada na coxia. Chegou uma hora que eu fui passar, só tinha um embaixo da escada. Eu falei, não. Eu também não passo, não. Isso aí. Aí eu dei um jeito, não passei debaixo da escada. Depois acontece alguma coisa, foi porque você passou Foi. embaixo da escada. Com certeza foi. E você? Eu acho que, não sei se é bem superstição, mas eu tento repetir a coxia igual eu repito em cena, sabe? Talvez seja meio comum pra ator, né? Mas eu tento fazer as mesmas coisas na mesma hora, porque aí eu sei que, tipo assim, é como se fosse tudo uma peça, até a coxia. Não tô falando da cena da coxia, tô falando da coxia de fato, da nossa peça. Eu meio que faço o mesmo percurso sempre, sabe? Sempre, sempre. Vou na mesma hora, eu bebo água na mesma hora, eu bebo, não sei, com pequenas variações, né? Mas assim, eu tento completar um circuito fora de cena junto com o de cena, pra eu nunca estar perdido do que eu tenho que fazer, porque eu me perco muito facilmente. Eu também. Sei, eu te entendo. E... Eu tenho uma parada que eu faço também, que eu acho que é importante a gente falar aqui também, que é um pouquinho antes de entrar em cena, eu agradeço. Eu falo assim, obrigado, Você faz isso todo obrigado, dia? Obrigado. Que bonito. Olha só. Mas é. Porque tem um lugar assim, caraca, que máximo, né? Você tá fazendo o que você ama. Porra, tô ali com meus amigos fazendo o que eu amo. Teve Obrigado, uma obrigado. época Tem que eu eu... dou uma sensação agradecida. de privilégio nisso aí. Mesmo. Teve uma época, um períodozinho da minha vida que a gente tava fazendo a coisa, já tinha estreado, mas você já viu Ruptura, da Apple TV? É uma série que tem o cara... Série já viu, maravilhosa, né? fica a Tem o dica. cara, é muito bom, e tem muito a ver com um pouco de dramaturgia do absurdo. A pessoa é dois, ela é um dentro do trabalho, ela é outro fora. Ela fora não lembra de dentro, ela dentro não lembra de fora. Teve um momento da minha vida que tava tudo desmoronando, mas assim, tempestade perfeita. Parece que alguém pegou mesmo e escreveu pra sacanear. Falou, como é que eu posso sacanear o Leandro em todas as frentes? E a pessoa começou a escrever. E Muito teve bom. esse período em que realmente estava tudo muito difícil e muito triste. Já passou, mas estava muito difícil. E eu me lembro de estar sentado para começar a peça. O André já tá lá em cima, que ele faz uma voz no começo. E o George já tava dando o prólogo, que ele entra. E eu ali assistindo aquilo, eu dizia para mim mesmo, aproveita, que essa é a única hora boa do seu dia. Esquece tudo. Seja feliz. Eu até... dia no telefone com uma ex-namorada minha conversando, eu virei pra ela e falei assim, não, vem me ver na peça, porque é o único lugar que eu tô feliz hoje em dia. Se você me assistir em cena, eu tô numa felicidade gritante. Fora de cena, eu tô triste o tempo todo. Mas vem me ver em cena que você vai gostar. Sabe? Isso, graças a Deus, passou. Mas aí, reforça até alguns clichês pra gente, assim, de teatro é vida, teatro é renascimento. Mas né? O que eu posso fazer? A gente, quando fez essa peça, eu pelo menos falo por mim, acho que todo mundo passou por suas coisas, mas assim, eu vivi um renascimento com essa peça. Verdadeiro, assim. Eu tava passando por momentos que eu não imaginei que eu tivesse que enfrentar. Que eu não plantei esse vento pra colher essa tempestade. Mas eu tava ali enfrentando. E a peça me permitia ter um lugar de me recarregar a energia, de me reconhecer e lembrar quem eu era, muito importante. E pra mim, estar com eles foi fundamental. Não sei dizer, ou talvez tenha mais algum outro amigo ou amiga nossa do tablado, da nossa família, que poderia ter esse efeito em mim. Mas hoje eu não vejo alguém diferente do André e do George que poderia ter me levantado da maneira como eles me levantaram. E aproveitando esse gancho, qual o clichê que vocês mais odeiam de atores?
Gente, Boa falam que eu odeio pra pergunta, responder, eu odeio essa Ou tanto. vocês essa odeiam pergunta. tanta coisa, assim, né? A gente... Mas não, a gente não odeia não, que odiar é coisa ruim, a gente detesta. Eu aprendi a diferenciar essas palavras, Esse né? eufemismo foi bom, hein? Mas é porque ódio é uma coisa ruim. Ódio tem que ter de nada, nem da oposição a gente tem que ter ódio. A gente tem que detestar eles, porque a gente Então, tem que saber o que eu acho você eu sei qual detesta? ódio é um clichê. sentimento ruim. Eu sei um clichê aí que eu detesto, Qual? eu odeio. Pausas que não fazem sentido. Tá. Isso é Aquela uma pausa. coisa. Deixa eu Não pensar são no meu. pausas sem sentido, que é quando faz umas coisas do tipo assim. Porque aí eu fui lá. Eu não consigo entender pausa que não faz sentido. E me pega muito pausa que não faz sentido. Que é tipo assim, por que respirou ali? Porque não. E eu noto sempre. Na vida não é assim, né? Não eu tô tem. falando aqui, eu não... Porque aí eu tava vindo e. Eu parei de ir. Sabe assim? Por quê? Essa pausa pra mim eu não consigo digerir. Ai, essa é muito ruim, né? É que você falando veio duas coisas. Veio a pausa ruim e veio um troço, mas aí não é bem de ator, que é tradução mal feita de teatro. Já viu? É um clichê bom. Quando É um traduz clichê do inglês, né? Aí eu sou tradutor também, é uma das minhas profissões. E eu gosto de procurar o que é armadilha de tradutor, né? Que aí quando traduz do inglês, eu viro e falo assim pro primeiro que mantém os nomes em inglês. Oh, George! Eu tô falando em português, por que é George? If it's George, let us talk in English. E ou também, né? Ou. Aí fala assim, oh, George, você é tão adoravelmente feliz. Sabe? Não Isso cabe, o tempo né? todo. Mas esse não era o clichê que eu queria zoar. Mas é bom, é bom. né? Tradução esquisita é muito ruim. Porque joga contra o Já ator, me vem né? aquela voz. Isso. Eu chamo de tradutez ou dublês. Quando é pro audiovisual, eu falo que é dublês. É dublê, é. E quando é do teatro, eu falo que é tradutez, que é uma língua que muito ruim, que muita gente fala, mas ninguém deveria, né? Difícil pra caramba. Mas E o qual que é o George? clichê que E eu o acho... George? Pensando, pois é. Eu tenho um clichê de ator que eu acho muito ruim também. Vamos aproveitar que a gente tá fazendo esse episódio bem assim, como é que é? Esquentando aqui. Esse tu vai dar nome, né? Não vou dar nome, não. Eu acho... Jogar na fogueira. Eu tenho um problema muito sério com teatro realista. Muito sério. Dá pra fazer, mas eu tenho um problema muito sério com teatro realista. Igual eu tenho um problema muito sério com videogame de futebol. Por que a galera vai se juntar pra jogar um videogame de futebol? Vai jogar futebol, queridos. É verdade. Entendeu? Pra que eu vou fazer um negócio que imita a vida se eu tenho a vida? Ela é foda já, chega dela. Então, assim, claro, né, que a gente pode fazer o Morte do Caixeiro Viajante, pode fazer um Longa Jornada Noite Adentro, essa dramaturgia, sobretudo norte-americana, né, estadunidense, que tem muita coisa boa também, junto de todo aquele American crap deles. Mas, assim, esse teatro realista... Ele tem algumas abordagens técnicas que as pessoas ficam... Aí vamos falar de ator, né? Que o ator fica ali, não, mas esse personagem, ele tem um traço que ele perdeu a tia lá em 89. Aí ele vem sofrendo e vira um aprofundamento Já sei uma coisa que eu vou psicológico... me pegou, né? Vira um aprofundamento psicológico do personagem que o cara sabe de onde ele veio. Ele escreveu a história do personagem. Ele mergulhou lá atrás. Ele fez um trabalho... Aí eu começo... Mas chega em cena... Nada disso aparece. Aí eu pergunto Não assim... serve pra nada. Não né? era ele ter feito uma psicologia, um Lacan, um Freud, Qual dar uma signo, estudada né? maneira, Uma numa coisa parada. maneira, fazer um simpósio bacana e apresentar. Porque assim, se isso não tem materialidade cênica, não nos importa. Dramaturgia é tudo que não está escrito, mas só se chega nela a partir do que está escrito. Perfeito, a miradade é miradade. demais. Ele é incrível. Por isso que eu detesto ator que fala assim, louco pra que vocês conheçam o João. Como se fosse Ai, alguém. Ai, Gê! Eu vou falar uma agora também, peguei. sem dar nome. Eu tô É o fazendo personagem. O João é o É personagem. o personagem. Louco pra que vocês conheçam o João. Aí eu já vi ator Triste que tá fazendo isso. um elenco de apoio. E tem pouca fala assim, João é tão calado. Parece que João morreu. João de poucas palavras. Não tem Ai. fala, meu João. Nossa. Aí vou falar mais dois, pra gente aqui estar. É negócio de dizer que personagem é presente. Vá pra merda, né? Sabe isso? E as pessoas ainda falam, e todo mundo já sabe, nem o autor gosta mais disso. Eu acho que o autor, quando fala, ele já risca. Vamos matar esse e personagem. E esse personagem? Um presente. Gente, chega de falar isso. E outra coisa também. Trabalha bem, trabalha bem. Trabalha bem, não, mas trabalha bem. Eu amo trabalha bem porque é uma gíria civil. É uma gíria que minhas tias, que não é de teatro,
Vê uma novela assim, mas Glória Pires, como trabalha bem, né? E essa eu amo. A gente até zoou isso na peça, zoando pra cima. Eu gosto de dar show também. Tony Ramos dá show. Dá show, mas eu gosto, isso eu adoro. Isso eu adoro, que isso é uma gíria civil, sabe? Mas isso Porque não a é gente nem faz. clichê de ator, é clichê de público. Clichê de ator que ele falou aqui, ó, eu vou pegar outra. Quer ver uma maravilhosa? A pessoa tá no cabelo e ela tira uma foto assim... com o nome da personagem, né? Vem, Giovana. Amor, você tá no cabelo. Venha, maravilhoso. Você não botou você nem sabe, ainda nem chegou teu texto. Vem, Giovana. Vem não, Giovana. Giovana vai vir no roteiro, você decora bonitinho, vai fazer esse negócio. vai vir. Pelo amor de Vai Deus. estudar essa Tem personagem. uns clichês, né, gente? Tá querendo que incorpore, né? Deus me livre. nada, Giovana ela- vem pronta de algum Ó, lugar. aí fala assim, mas Leandro tá muito chato, né? Leandro tá reclamando de tudo. Mas eu vou falar uma coisa agora pra marcar aqui. Eu vi uma entrevista da Débora Bloch falando sobre fazer a Odete Roitman, né? Que ela tinha que fazer um personagem importante e tal. E ela tava falando sobre a maturidade de atriz mesmo. E ela falou uma coisa que me tocou muito o coração. Ela falou, quando eu era mais jovem, a gente ia pro teatro e a gente via a Marília Pêra. E a gente via o Nanini. E a gente via a Fernanda Montenegro. E a gente via o Nela Torraca. E a gente via o Paulo Otran. E a gente via o Paulo Gracindo. Vai falando. E a gente via Cacilda Becker. E a Débora Bloch disse. E a gente queria ser como eles. O palco tava no centro. E aí eu acho que isso... Você nunca vai ver esses atores fazendo algum clichê desse que a gente sacaneou aqui. E é por eles que eu quero, assim... eu não sei se a gente vai conseguir ser como eles, porque nós nem vivemos tempos em que é possível mais ser como eles. Mas eu gosto de olhar pra eles. Eu gosto de também. pensar que é esses que eu quero ser. Que ela, como se ela falasse assim... A gente ia pro teatro ver essa galera estrondar no palco. E eles iam pra novela e faziam lá os grandes vilões, os grandes protagonistas, os grandes tudo da televisão. Eles levantaram a televisão brasileira. Se a televisão brasileira hoje é um monumento, a gente deve ela aos atores que vieram do rádio. Claro. Atores, diretores, né, e todos, dramaturgos, que vieram do rádio e do teatro. Por isso nossa televisão é tão boa. Porque a galera veio de uma escola. Então, assim, eu quero continuar olhando pra essa escola. É claro que eu vou ver um filme norte-americano, estadunidense, e vou achar bacana também. Eles são muito bons no que eles fazem, nisso, né? Nisso, eles são bons. Mas eu quero brigar pra olhar pros nossos atores, pros nossos autores, porque eu acho que a gente tem alguma coisa muito especial. E nesse tempo de internet, seguidores, audiovisual, que as coisas começam a ficar um pouco embaralhadas nessa relação, eu quero olhar para os não clichês, né? Quero me pautar por esses caras. Quando eu vejo um Nanini, eu falo, o que ele faz? O que ele tá fazendo em cena? Quando eu vejo uma Marília Pêra, o que ela tá fazendo? O que tá acontecendo? É isso que me inspira, sabe? Então, assim, pra fazer um arremate aqui, a gente tá zoando os clichês, porque, assim, nenhum desses caras faz isso. É só observar, gente. É só observar os grandes, observar as pessoas que já estão fazendo isso, ó. E são sacerdotes, a ponto de poder brincar com o que eles fazem, Claro. muito aqui, e a ponto de repente estar em cena e é de uma profundidade, de um magnetismo surreal. Sim. Meninos, foi incrível o nosso papo. Eu tenho um presentinho pra vocês. Oba! É o Godot aqui. pra chegar? Ele vem? É O hoje? Ele Godot vem. sai debaixo da mesa. Demorou anos, mas ele chega. Vocês Ele chega conhecem hoje. a peça O Último Godot? Não. Eu ouvi O falar. último Godot? É uma peça que escreveram do Godot reclamando com o Beckett Ah, que legal. por que que ele não aparece Quem na escreveu peça. isso? Agora eu não me lembro o nome do Brasileiro? autor. Não. Ah, Mas eu também fiquei apaixonada nessa peça, que é engraçadíssima. Depois procure saber. que Eu massa. acho incrível. Que legal. Deixa Adorei eu- o Fica a Dica. Deixa eu pegar pra você e entregar pra gente. Peraí, deixa eu botar aqui. Aqui, esse aqui é o seu. Eu tenho um braço pequenininho, eu tô com uma mão aqui. Vocês podem pegar. Obrigado. Então peguei. Ana. Então eu peguei esse aqui também. Vamos abrir no ar? Pode abrir. Aí dá aquele. Como é que chama aquele negócio de internet? Faz assim, ó. Ah, o ASMR. Um horror. E aí tem que falar no microfone. Eu tô abrindo. Mariana, por que choras? Cara, isso aqui é o Elixir? É o Elixir? Isso é uma cachaça de Paraty. Dá a sua, Jorge. Não, deixa. Ele não bebe. Ele vai presentear um parente. Antes da peça, vocês dão um golinho. legal, Mas é obrigado. lindo. E eu amei a garrafa. Gente. Eu acho um elemento cênico, né? Todo Lindo. mundo Não, que vem aqui quérrimo. fala. Quando, a Essa garrafa é gente, linda também. a gente Nossa, faz teatro olha. com tudo que a gente tem em casa, tá? Sei como é que é Tá isso. muito difícil essa garrafa não entrar na próxima peça. Ai, eu quero Porque ela lá é linda assistir. e tem 3. Linda, olha só. Eu amei. Amei. Então eu vou Peça querer RPG? assistir de novo a peça. Não tem RPG o potinho de Certo. health, que você pega no RPG e potinho de mana? Ninguém joga essas coisas aqui, né? Coisa Não. de teatro, ninguém joga isso.
Parece o potinho da poção mágica. De mana. Mana é azul, Vai né? ver. Isso aqui é health. Zelda? Zelda é um coração. E o potinho é verde. Mas em geral é assim. É. Nossa, eu vou guardar com muito carinho, porque isso aqui tá com uma carinha linda. Lindo demais, Ai, gente. Que Muito bom obrigado. que vocês gostaram, Foi gente. demais estar. A gente queria ter vindo. A gente já queria ter vindo, né? Parabéns aí por fazer esse podcast também sobre teatro. Sobre né? teatro. Muito legal as coisas Muito sobre teatro. importante. E foi um prazer ter vindo, né? Foi um prazer. Eu quero voltar a fazer mais entrevistas. Eu tenho um carinho muito grande por esse podcast. É o meu neném desde 2022. Que demais. E é isso, é muito bom falar de arte, é bom falar com pessoas de arte, entrevistar vocês. Foi incrível que a peça de vocês tenha muitas e muitas temporadas. Isso aí. Muito sucesso. Então vamos E- falar do que a gente tá agora, né? Fale agora sobre... Dá o serviço? Vamos dar um servicinho. Não, a gente tá em cartaz toda quarta-feira às 20 horas no Teatro Glaucio Gil, em Copacabana, fica perto do metrô ali na Cardeal Arco Verde. Uhum. E estamos também com o circuito do Sesc Pulsar por vários Sescs do... Sábado agora a gente faz Madureira, depois a gente faz Teresópolis, depois a gente tem outras cidades ainda, faz Valença, faz... E isso tudo tá divulgado em @coisateatro. Isso que eu ia falar, pra deixar o Instagram... o nosso Instagram, @coisateatro, é bem importante. Lá a gente põe todas as informações, até porque hoje em dia as pautas de teatro não são muito longas, né? As peças elas ficam ali 6 semanas, trocam de teatro, então... Para o público saber onde a gente está em cartaz, a melhor maneira é seguir nosso Instagram, Exatamente. @coisateatro. Inclusive, se você estiver vendo isso, são pouquíssimas semanas mais no Glaucio Gil, tá? Mais Isso aí. 3 semanas só. Então, gente, aproveite pra ir. Não perca a oportunidade que essa peça é incrível. Eu morri de rir. Super recomendo. E é isso, gente. Muito obrigado. Foi um Tchau, prazer. gente. Prazerzão estar aqui. Se inscreva no canal, curta o vídeo e mande pros seus amigos artistas.